Capítulo 62 Abandonai toda a esperança. Um saco de pancadas. Era assim que Daniel se sentia. Primeiro fora nocauteado pelo tal Cerberus, o mais novo servo de Metatron, depois jogado de cara no chão e atordoado pelos poderes telecinéticos do Anjo Supremo. Grog foi conduzido através do corredor. Sofia não era particularmente forte e precisou arrastá-lo por vários metros, até soltá-lo de costas sobre uma rampa de pedra. O exilado rolou e parou nos degraus. Recompôs-se. Não era uma rampa, era uma escada. De basalto, como tudo na fortaleza. Com efeito, aquele devia ser o local que o rei dos homens mencionara. Ele pensou, o salão oeste, e lhe parecia idêntico à câmara de entrada com as mesmas dimensões, à exceção dos 3 tronos e da porta que dava acesso à planície. Uma vez solto, Daniel recuperou-se na hora. Com a energia do arremesso, Sofia ficara com a jaqueta dele presa aos dedos. Ele se levantou para reavê-la, mas acabou repelido por uma parede elástica translúcida. O anjo não podia cruzar a soleira, mas era capaz de enxergar através e gritou para Elohim antes que ela sumisse. Ei, Cherie! Chamou-a pelo apelido, talvez como um jeito de convencê-la a voltar. Aonde pensa que vai com a minha jaqueta? Ela tem valor sentimental. Eu sei, por isso preciso dela. Deu meia volta e apontou para os pés dele calçados. Eu lhe devolvi seus sapatos, dê-se por satisfeito. Estou decepcionado, boneca. Se tinha uma coisa que me atraía em você, era o seu jeito de mulher independente, uma feminista celeste emancipada. Isso era o que me deixava maluco, o que me excitava para valer. E pensar agora que estava o tempo todo trabalhando para esse Cro-Magnon. Ai, que merda! Todo mundo trabalha para alguém, até aí nada de novo sob o sol. De qualquer maneira, quem é você para me julgar? Serviu por décadas como capacho de solo? Baixou a cabeça para aquele Palerma, como você o chamava? E para quê? Não deu em nada. Se é para se curvar a alguém, por que não ficar do lado dos vencedores? Porque é errado. Já pensou nisso? Daniel, você é uma piada. Os mortais inventaram o maniqueísmo, não nós. Certo e errado são uma questão de ponto de vista. Não aprendeu isso morando na Terra? Oh, Deus! Você entendeu tudo errado. É mesmo? Sofia o desafiou, os braços cruzados. Esclareça-me. Para vocês, Elohims, a vida sempre foi muito fácil. Sempre tiveram tudo. O seguríssimo refúgio da zona secreta, as facilidades da casta, dinheiro, poder, desde os primórdios até hoje. Eu, não. Eu realmente vivi como um terreno, dormi nas sarjetas, amei, matei, senti na pele todos os sentimentos humanos. E a lição que aprendi é que existem parâmetros universais que não podem ser ditos ou escritos, aplicáveis a homens e a anjos. Para certas coisas, não existem pontos de vista. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Nós temos, sim, o discernimento de entendê-los e, se optamos por seguir a trilha incorreta, a culpa é nossa, não do mundo que nos cerca. Olha, não sou idiota.
Já saquei direitinho o que seu chefe pretende fazer. Ele quer usurpar o poder dos arcanjos e se tornar um deus sobre a terra, impondo suas leis aos mortais na Haled. E ele não estaria, com isso, contrariando o maior desígnio de Yahvé? Alfinetou-a no ponto mais fraco. E você, ao segui-lo, não estaria indo contra as normas da sua casta, já que os Elohims não podem ou não devem interferir no arbítrio dos homens? Sou uma sentinela, Daniel. O Fungstone me gerou como uma Elohim, é verdade, mas eu não estou limitada pelos impulsos da ordem. Assim tem sido desde que o próprio Yahvé nos libertou, concedendo-nos a alma para que cumpríssemos uma missão específica. Portanto, sou um pouco humana também. Foi isso que o encantou. Era isso que o deixava maluco. Ela fez menção de se virar. Posso ir agora? Espere. Me responda só mais uma coisa. Ele pediu, as palmas coladas contra a barreira invisível. Se a teia não existia, se os anjos que eu liquidei eram inocentes, no fim das contas, como vocês escolhiam os meus alvos? Foi conforme lhe dissemos, era um teste. O Esquadrão dos Anjos da Morte nos serviu para vários propósitos. Entre eles, selecionar um agente que nos fosse adequado, ou seja, você. Mas para que se juntasse a nós era necessário... dedicação total à autoridade. Precisamos saber se você era capaz de matar em quaisquer circunstâncias, se seria capaz de atirar em outro anjo a sangue frio, encontrar uma presa no labirinto, fazer pactos escusos, enfrentar um dos netos de Terrom, assassinar um amigo, derrotar um bando de querubins raivosos e, como frisou o Rei dos Homens, você passou em todas as provas. E pela primeira vez ela o tentou. Eis a sua chance de deixar de ser um anjo da morte para se tornar o anjo da morte. Olhou-o de cima a baixo. Permita que eu lhe dê um conselho antes que seja tarde demais. Aproveite que Metatron o poupou. Ele não o fará uma segunda vez. Use este momento e a solidão desta sala para refletir sobre o seu futuro. Seus crimes, como você mesmo diz, são imperdoáveis. O único jeito de revogá-los é mudar as regras do universo. Pense nisso. Deu as costas e se afastou. Mas pense com calma. Ao longo do Styx, frequentemente o cenário se transforma sem que o viajante perceba. Mundos e dimensões se sucedem num piscar de olhos, criaturas estranhas aparecem e somem, planetas e estrelas acendem e apagam. A cada segundo mais próximos do Hades, os celestes avistaram um pântano de areias fumegantes, as árvores retorcidas, o solo lodoso. Kyra observou estátuas na orla e, sendo uma Ishim, notou que aquelas não eram esculturas comuns, mas pessoas convertidas em pedra. Então se lembrou do que o Senhor dos Vulcões lhe dissera, que não deixassem o convés até aportarem na Estígia. Para além daquele brejo, o horizonte terminava em uma cadeia de montanhas, os picos altíssimos, com mais de 8.000 metros, que circulava o Hades pelos 4 cantos, de norte a sul e de leste a oeste. O céu era negro, e as nuvens escuras formadas por gases nocivos, principalmente enxofre, oxigênio e metano, uma combinação fatal às pessoas comuns. Demorou mais 1 hora e então o barco penetrou através de um desfiladeiro que transpunha o maciço de ponta a ponta. No fim desse cânion,
Os mirmidões, aprisionados, incapazes de fugir do cárcere, haviam esculpido, fazia séculos, um arco de pedra sobre a ravina, onde se liam os seguintes dizeres no alfabeto grego arcaico. Ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Úmidos pelos respingos vermelhos, Caira, Uraquim, Iaga e Nana chegaram enfim às cinzentas planícies da Estígia. Vislumbrando pela primeira vez o abismo de Let e a fortaleza de Agartha. O que eles não contavam era com o exército que a defendia, o mesmo que Daniel contemplara sobre a escadaria do templo de Cocytus, organizado em batalhões e falanges. Que diabos é isso? Uraquim ficou boquiaberto. Quem são esses aí? Daniel chamaria de comitê de recepção, aposto. Caira também não gostou do que viu e olhou melhor. Eles parecem gregos, completou Iaga. Sim, são espíritos da Elad confinados nas trevas por Zeus. Definitivamente é um péssimo auguro. Significa que Metatron tem outros planos, projetos mais ambiciosos, ou então não os estaria usando como peões. Não dá para enfrentar todos eles e, mesmo se pudéssemos, levaríamos dias até derrotá-los. O contingente é numeroso, mas eles não têm asas. Vamos decolar agora e vencer o percurso do alto, direto ao octaedro. Se subirmos acima das nuvens, eles não poderão nos acertar. É uma ótima ideia, mas temos que desembarcar primeiro. Caira acatou o conselho de Amael. Lembre-se do que nos disse o Senhor dos Vulcões. Precisamos antes esperar que o flutuador encoste na margem. Depois, sim, ela definiu sua tática. Subimos o mais alto possível e o mais rápido possível. Não levou nem um minuto para que a embarcação se aproximasse de um fundeadouro de granito, parte da necrópole que existia nas profundezas antes de os helênicos terem sido acordados. Caira assumiu a vanguarda e despejou instruções. Eu vou na frente. Saltamos sobre a plataforma e em seguida decolamos. Os cretenses se encontravam alinhados a uns 100 metros do cais, fitando-os como tigres na jaula. Não deixemos que nada nos atrase. Ela os alertou. Entenderam? Elevem-se até alcançar as nuvens. Voltamos a nos reunir lá em cima. Quando a arconte acabou de falar, os condutores aportaram o veículo. Caira deu um salto, encostou os pés na esplanada, desfraldou as asas, mas um imprevisto a retardou. Do meio das colunas de lanceiros, brotou um rosto conhecido de alguém que ela não via fazia meses e que não poderia negligenciar, tampouco esquecer. Ismael! O coração bateu forte. O executor não morrera, afinal. Só perdera um dos olhos. Ismael está vivo. Olá, centelha. Ele a encarou, não como o companheiro de outrora. Sua expressão estava completamente mudada.
Nos reencontramos, enfim. Esperei ansioso por este momento. Ismael! Kyra deu um passo na direção do careca para, quem sabe, abraçá-lo. Mas Iaga segurou pelo bíceps. Ismael, o que faz aqui entre estes soldados? Quem eles são? Como escapou dos oceanos? O que aconteceu com seu olho? Não se preocupe comigo. Nunca estive tão bem. Garantiu Cerberus. Quanto às suas perguntas, não cabe a mim respondê-las. Sou um mensageiro somente. Apontou para o octaedro. O rei dos homens sobre a terra a convida à sua presença. Lá se vai o efeito surpresa. Resmungou Uraquim mais para si que para os outros. Só pode ser coisa de Lúcifer. O canalha nos armou uma cilada. Lúcifer não tem nada a ver com isso, guerreiro. O próprio Cerberus isentou o diabo. E esta não é uma cilada. Não precisamos montar armadilhas para vencê-los, pois vocês já estão derrotados. Olhou ao redor, indicando o copioso exército de Minos. Não bastasse o fato de estarem em menor número, Metatron não pode ser superado no Hades, nem pelos arcanjos, que dirá por vocês, meras entidades celestes. Só lhes resta aceitar seu destino. Sinto muito, Ismael. Kyra retomou a palavra. Não sei o que aconteceu com você e me entristece pensar que esteja aliado ao inimigo, coisa de que, sinceramente, eu ainda duvido. Seja como for, não vou a lugar algum sem o meu coro. Aceito ter com Metatron, mas iremos todos juntos e prontos para a luta. Eu temia que dissesse isto. A figura de preto, então, atirou aos pés deles uma peça de roupa que trazia sob a capa. Reconhece? É a jaqueta de Daniel. Uraquim apanhou o objeto, farejou e confirmou a suspeita. Não só a aparência, o cheiro é inconfundível. O seu amigo está conosco sob custódia. Recuse os nossos termos e ele será executado. De início, Kyra teve vontade de recusar, não por não amar Daniel, mas porque não acreditava que ele, tão esperto, tão furtivo, tivesse sido pego como refém. Mas depois se recordou de que em Nova York ele lhe dissera que cuidaria de tudo. Então era bem provável que o exilado tivesse sim procurado outro caminho ao Hades. Era uma aposta perigosa, um preço caro a pagar. E se Cerberus não estivesse blefando? E se o capitão estivesse mesmo com eles? Está bem, irei sozinha me encontrar com o seu líder. Peço apenas que não toquem nos meus companheiros. Quero que me prometa que eles não serão feridos. Isso eu não posso garantir.
A entidade de trevas espiou o rei Minos montado sobre a manticora. Veja, estes valorosos heróis descansaram por séculos e agora estão sedentos por entrar em ação. Quem sou eu para impedi-los? Não se aflija, centelha. Os mirmidões são bons lutadores, mas são apenas espíritos humanos. Não só podemos lidar com eles, como descemos ao Hades com esse exato propósito. Por mais que vocês sejam poderosos, eles são muitos. Kyra os preveniu. Essa disputa está além das suas capacidades. Um risco calculado, eu diria. Yaga interveio. O fato é que todos estamos enfrentando disputas além das nossas capacidades. Enquanto nos bateremos contra este exército aqui fora, você combaterá Metatron lá dentro e sozinha. Difícil dizer qual dessas batalhas será mais árdua. O importante é que confie em nós e nós confiaremos em você. Não temos saída, não é? Kyra acabou por concordar, dobrando-se à sugestão de Inanna e ao sóbrio raciocínio de Yaga. Eis que começa o maior desafio da nossa vida. Não acredito que sobreviveremos a este dia, se é que existem dia e noite neste local tão sombrio. Só o que nos resta é ter fé e morrer dignamente. É o que quero, o que desejo. Olhou para os comparsas, certa de que seria a última vez que os veria, rememorou o lema escrito no arco sobre o Styx e o achou terrivelmente sugestivo. Proíbo-os de desistir. Lutem como lutaram no inferno. Passou à escolta de Cerberus. Lutem até a última gota de sangue. O exército de Minos abriu alas para Cerberus e Kyra, fechando-se às suas costas à medida que eles avançavam. Adiante, erguia-se a fortaleza de Agartha, lar de Metatron e símbolo máximo da luta contra a opressão dos arcanjos. Outrora intimidada, Kyra agora experimentava um tipo de êxtase, uma sensação de euforia percorrer seu corpo. O furor não era apenas psicológico, era físico, espiritual, como se ela estivesse adentrando uma grande fornalha. Os dois chegaram à ponte sobre o abismo de Lete. O guardião, Radamantes, armado com 2 lanças, virou-se de perfil, colocou-se em posição de sentido, o queixo empinado, o elmo elegante, permitindo que eles acessassem o portão. Kyra não podia negar, estava curiosa para saber como era o interior do octaedro, que mistérios ele escondia, mas nesse ponto se decepcionaria um bocado, porque já o visitara, ainda que nunca tivesse estado lá realmente. O salão norte, como o primeiro anjo chamava, era igual ao aposento que ela explorara durante o transe sobre a mandala indiana ao contemplar o passado, como o Tete sugerira, inclusive a escada que terminava nos 3 tronos sobre a plataforma elevada. Do alto sentado,
Metatron a aguardava, acompanhado por outra entidade, Sofia, cujo semblante a ruiva não reconhecera ou não lembrara até aquele momento. Galgados os inúmeros degraus, ela pisou sobre o estrado superior e parou a uns 10 metros do Rei dos Homens, reparando em silêncio que ele mantinha uma adaga de bronze presa à cintura, arma que mais tarde ela viria a descobrir ser a mitológica lança de Nod. Sua armadura escarlate contrastava com as paredes, o teto e o chão, construídos em rocha negra, os ângulos retos, sem adornos ou ornamentos desnecessários. Onde está Daniel? Kyra foi a primeira a falar, preocupada com o bem-estar do amigo. Cumpri a minha parte? Estou aqui contra minha vontade? E exigiu a fisionomia austera. Diga-me onde ele está. Você não veio aqui para resgatar Daniel. Veio para me matar. Metatron a acusou, esboçando um sorriso. Fique calma. Eu cumpro as minhas promessas. O seu companheiro está a salvo e você poderá revê-lo a seu tempo. Quando? O sorriso desapareceu e ele decretou: A seu tempo. Nunca imaginei que o todo-poderoso Metatron precisaria se valer de uma tática tão reles. Usar um refém para me atrair? Não é você o anjo supremo, o deus do jardim? É assim que sustenta sua majestade? Ah, não me entenda mal. Não estou fazendo ninguém de refém. Ele afagou a barba crespa. Não vai dizer alô para sua irmã? Abriu uma das palmas na direção de Sofia. Quem? Não se lembra dela? O sentinela fingiu estranhar. Sofia, anteriormente Samyaza, a senhora dos portais. Do que está falando? Uma coisa de cada vez. Metatron levantou-se, expandiu as asas pardas, olhou-a com ar complacente. É muita informação, eu compreendo. Milênios não podem ser resumidos em alguns minutos. Quero fazer um acordo com você. Outro? Esse é mais fácil. Eu lhe entregarei Daniel são e salvo. Em troca, só peço que me escute. Aonde está querendo chegar? A fonte. Rebateu apurado. Venham comigo. Ele apontou não só para Kyra, mas também para Cerberus. Vocês dois. Então, virou-se e seguiu até o corredor que nascia à retaguarda dos tronos. Chegou a hora, centelha, de você saber quem realmente é e por que está aqui. No segundo em que Kyra aceitou acompanhar Metatron, lá fora nas planícies do Hades,
Uraquim, Yaga e Inanna se preparavam para o maior desafio de suas vidas, como bem definira a centelha. Distantes 20 metros dos falangistas, o trio certamente ceifaria muitas cabeças, produziria uma montanha de cadáveres, mas estava fadado a sucumbir cedo ou tarde. Afinal, a tropa era composta por centenas de milhares de combatentes, soldados fanáticos que jamais recuariam se seu líder não o fizesse primeiro. Uraquim escutara por alto, não sabia quando ou onde, a lenda acerca daqueles poderosos guerreiros, e no exato instante em que as divisões estavam para atacar, ele teve uma ideia. Esperem! Esbravejou para que todos ouvissem, e por incrível que pareça, os infantes se detiveram. O seu líder! Aonde ele está? Desafiou-os abertamente, gritando. Quem é ele? Se tem coragem, que o general se aproxime antes do prélio. Orgulhoso, equipado com o escudo mágico e ainda mais na companhia de seus mirmidões, Minos naturalmente não tinha por que se esconder. Trotando sobre a sela, guiando a manticora, o rei de Creta se adiantou no campo de batalha. Desmontou arrogante e caminhou até Uraquim. Ostentava um elmo dourado com um par de chifres bovinos, vestia uma couraça de bronze e na mão direita trazia uma maça. Sou Minos, filho de Zeus, soberano de Creta. O que deseja aquele que me convoca? Meu nome é Uraquim, o Punho de Deus, guerreiro da 17ª Legião, soldado dos exércitos do leste, acólito de Gabriel e subordinado a Caira, centelha divina. Minos, eu o desafio para um combate singular. Não faça isso! Aos cochichos, Inanna advertiu o colega. Minos não é só um espírito humano, como são os seus campeões. É um semideus, quase tão forte quanto os seres do Olimpo. Melhor o combatermos juntos. Não, melhor seria que eu o derrubasse antes, disse Uraquim. Se eu vencer, as tropas ficarão desmoralizadas e depois ficará mais fácil afrontá-las. Você não vai vencer! A baronesa se viu obrigada a desencorajá-lo pelo próprio bem dele e pelo do grupo. Vai perder e então morrerá. Talvez. É muito provável que eu seja derrotado, mas preciso tentar mesmo assim. Não sou e nunca fui sagaz como Daniel, intrépido como Caira ou inteligente como Yaga. Tudo que tenho é a minha honra, minha técnica e absolutamente mais nada. Já que vamos todos morrer, peço-lhes que me deixem cair dignamente, combatendo o líder dos mirmidões e não os soldados. É a minha vontade, a minha demanda. Não me privem de cumprir o meu propósito. Compreendo. Concordou a cria de Lúcifer. Afinal, ela também era obcecada por completar suas tarefas. Não à toa os escoltara desde o Sheol. Não à toa
orgulhava-se de suas conquistas, eternizando-as em vitrais e rosáceas. Se já terminaram de debater, afirmo-lhes que aceito o desafio. Era Minos quem agora falava. Mas é desse jeito que pretende me vencer, ó punho de Deus, desarmado? Capitães? Quem pode emprestar uma massa a este pobre coitado? 2 minutos depois, tempo durante o qual Uraquim foi motivo de escárnio, coberto de injúrias e xingamentos, alguém atirou ao chão uma haste com cabeça de ferro, semelhante à arma usada pelo próprio soberano de Creta, e o anjo a apanhou. Deu 3 passos rumo ao exército da Hélade. Minos o imitou e progrediu na direção dos celestes. Enfim, os adversários ergueram seus instrumentos. Flâmulas se agitaram, tambores rufaram, bandeiras se sacudiram. Iniciava-se assim, com um duelo corpo a corpo, a grande batalha do Hades, o principal confronto dos nossos dias, o enfrentamento que definiria o equilíbrio de forças na Terra e que, após concluído, abriria caminho à destruição do planeta.